chamo Ítalo Costa, eu sou professor de arte. Assim, embora eu seja muito conhecido, as pessoas pouco me conhecem de verdade, né? Conhecem o autorretrato, mas não conhecem o Ítalo de verdade, né? Então, eu sou essa pessoa, né? Trabalho com arte e educação, trabalho aí levando conhecimento para crianças e adolescentes, né? E sempre usando um pouquinho da minha experiência, né, na produção artística. Eu sempre fui muito remista. E aí, eu lembro que eu ia para o estádio e aí eu sempre vi uma bandeira do Che Guevara. E aí é curioso porque eu lembro que uma vez eu perguntei pro meu pai, falou, pai, quem é esse cara aí dessa bandeira? Falou, é o Che Guevara. E, pô, na época não tinha redes sociais e tal, e ficou por isso mesmo. Aí eu fiquei, pô, quero o meu rosto estampado em algum lugar, né? E aí eu entrei na faculdade de artes, no decorrer do curso eu fiz um trabalho... E aí eu lembrei, né, daquela história que eu falei, né, sobre o rosto do Che Guevara. E aí eu comecei a fazer uma produção usando o meu rosto. A priori eu usei apenas o meu rosto como referência, mas depois eu fui buscar, né, referências em artistas, né, que tinham já um trabalho produzido. E aí eu comecei a fazer minha produção científica e foi quando eu comecei a fazer a produção dos grafites na rua, né? Isso como parte da pesquisa de campo. E aí eu acabei gostando, terminou, me formei e continuei fazendo. O lance do grafite, ele me mostrou que as pessoas se importam, as pessoas observam, as pessoas estão atentas para o que está ao seu redor, né? E as pessoas começam a criar redes de conexões entre si por algo que é incomum a elas. Então, às vezes, as pessoas nem se conhecem, mas elas, pô, que já viu isso? Assim, né? Eu nunca tive a vontade de que o meu autorretrato fosse sobre mim, Ítalo. Eu queria deixar as pessoas seguirem as suas próprias criatividades. As pessoas, elas depositam as suas angústias, geralmente, naquele grafite, né? A violência urbana que assola as cidades, né? A violência no trânsito. Então, as pessoas vão depositando coisas que fazem parte do convívio delas, das experiências delas no grafite. Então, acaba que o grafite rosto é um manifesto, né? Em que esse manifesto ele atende várias demandas sociais. E isso é legal, né? Isso é muito bacana porque a gente acaba dando uma nova função para aquela obra de arte. Eu tento sempre trabalhar o grafite em pontos de destaque na cidade, né? E eu sempre tento buscar pontos que estão em desuso, né? Eu dou um novo ciclo para ele, é como se fosse uma reciclagem artística para aquela paisagem, né? O que é que eu sempre quis fazer, né? Além do rosto, eu colocava frases, né? Frases de impacto. Eu queria estimular as pessoas a tentar buscar mais sobre aquilo. Então eu ia deixando pistas, fazendo com que elas pudessem ficar estimuladas a prosseguir, né? Buscar. E é curioso que as pessoas criam uma espécie de jogos, né? Tipo competição, vamos ver quem acha mais, né? E isso é muito bacana porque a arte ela começa a ter novos significados. Cada dia que passa ela vai se transformando. E aí a gente consegue fazer com que uma porção que em tese não tem tanta predileção artística por museus e galerias, elas começam a fazer o consumo desse produto artístico. Então, não se trata de uma vaidade, né? O meu autorretrato, não, pelo contrário. Era algo que eu colocava, que era meu rosto, mas que ninguém sabia quem eu era. Então, para mim, é um pouco, assim, até desconfortável um pouco, né? Porque foi algo que eu sempre tentei segurar o máximo possível, né? Mas eu acabei percebendo que as pessoas precisavam saber sobre isso. Pensei na importância do registro. A arte contemporânea, a maioria das artes contemporâneas, elas são efêmeras. Então, na medida em que a gente perpetua a arte de rua por meio de uma gravação, a gente consegue deixar isso para a posteridade, para que a de repente dar prosseguimento nesse trabalho. E aí, então eu ainda não consegui me situar muito nisso, né? Para mim é muito novo, muito embora sejam 10 anos aí de caminhada, mas é muito novo. Ver as pessoas reconhecendo o meu trabalho, pô, isso é muito gratificante.
Então o grafiteiro ele precisa ter esse compromisso social, é um compromisso com a periferia, um compromisso com aquelas classes menos favorecidas de todo modo, e fazer com que a arte seja pública, fazer com que todos tenham acesso à arte, desde o mais rico ao mais pobre, desde aquele que não entende nada e aquele que entende um pouquinho, todos têm que ter acesso à arte.